Boa noite, a graça e a paz, amém? Vai bom estarmos na casa do nosso Deus, para juntos adorarmos a Ele, para juntos bendizermos o seu santo nome, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 150. Salmo 150, amém? Diz assim: aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-nos pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Nós podemos nessa noite encher nosso pulmão aí, ó. Que coisa boa, né? Nós podermos respirar. E a palavra do Senhor vem aqui dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele vem trazendo aqui: louve ao Senhor, né? Louvem a Deus no firmamento, louvem pelos seus poderosos feitos. Enfim, nós devemos louvar ao nosso Deus enquanto há vida em nosso peito, enquanto há fôlego de vida em nós. Nós devemos louvar o Senhor, exaltá-lo, bendizê-lo, engrandecer o seu santo nome, né? Enquanto estamos aqui, porque quando estivermos lá, nós continuaremos louvando e exaltando ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Apresentar diante dele as nossas vidas, render graças pelo seu cuidado, pela sua bondade. Aleluia. Mas, meu amado, querido Deus, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, pois só tu és Deus, não há outro além de ti. Tu és o nosso Deus santo, poderoso, grandioso, Deus majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador e sustentador de todas as coisas. A ti toda a honra e toda a glória, a ti todo louvor e toda exaltação, pois só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado para conosco, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, apesar de nós. O Senhor é bom e nós te agradecemos por isso. Agradecemos ao Senhor pelo teu amor para conosco, porque o Senhor escolheu nos amar quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou com amor eterno. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Queremos também reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, como somos falhos, Senhor, como carecemos do teu perdão sobre nós, como carecemos da tua graça sobre nós. Por isso pedimos: perdoa-nos, ó Deus, na tua infinita misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, quando pensamos o que não deveríamos pensar, quando falamos o que não deveríamos falar, ó Deus, quando agimos, ó Deus, de maneira que desagrade ao Senhor. Nos perdoa, ó Deus, nos perdoa, porque muitas vezes não sabemos amar o nosso próximo como deveríamos amar. Nos perdoa, Senhor, nas nossas tantas faltas, em nome de Jesus, e purifica os nossos corações, em nome de Jesus. Queremos render a Ti o nosso louvor, queremos render a Ti a nossa adoração. Por isso pedimos ao Senhor: recebe na Tua morada como uma oferta agradável, como um cheiro suave a Ti. Ó Deus, e ministra sobre nós da Tua paz, ministra sobre nós, ó Deus, o Teu refrigério. Em nome de Jesus, que saiamos daqui renovados e fortalecidos pela Tua doce
doce presença, essa presença que é confirmada no meio do teu povo, pois a tua palavra nos assegura que quando estivermos reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E é em teu nome que nos reunimos nessa noite, Senhor Jesus. É em teu nome que nós estamos aqui nessa noite, por isso pedimos ao Senhor, fique à vontade entre nós, receba os nossos louvores e nos agracie com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com o teu consolo, com os teus ensinamentos, seja exortação, seja conforto, em nome de Jesus. Fala conosco, ministra cada coração nessa noite e lança por terra, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que não te agrada, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo aquilo que nos impede de prestar o culto perfeito a ti, lança por terra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos declarar, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Como eu preciso de ti. Aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
louvor, de toda exaltação. Santo é o teu nome, Jesus. Senhor, porque é santo a ti, damos louvor.
depósito, seu dízimo, sua oferta nessa noite. Amém? Vamos dizer obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, por tua graça sobre nós. Obrigada por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor Jesus. Muito obrigada. Obrigada pela salvação, obrigada pela vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro. Ainda no capítulo 1, a partir do verso número 13, 1 Pedro. Amém? Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo.
Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras da carne, portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de somente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos em comunhão uns com os outros. Gratos a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta casa para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Deus. Nós entregamos a Deus, ao Senhor, os nossos louvores. Pedimos que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas que foram depositadas no teu altar. Dá-nos sabedoria e temor para administrar conforme o Senhor quer. Ó Deus, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra nesta noite. É assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dando continuidade à mensagem da semana passada, onde nós lemos a primeira parte desse capítulo, 1 Pedro 1, do 1 ao 12, e nós precisamos lembrar que Pedro está escrevendo para cristãos aqui que vivem como estrangeiros e peregrinos no mundo, pessoas que estavam perdendo seus bens, pessoas que estavam perdendo aquilo que tinham conquistado durante toda a sua vida por causa do Evangelho, estavam fugindo, caminhando sem destino, perdendo todas as suas propriedades. E esse povo estava aqui perdendo tudo isso por causa do Evangelho, e é para esse povo que Pedro está escrevendo, e serve para nós, porque também nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não temos terra própria aqui. A nossa mansão, a nossa terra é celestial. Por isso, nós precisamos compreender isso, e nós não podemos esquecer de que Pedro está escrevendo para essas pessoas, e nós somos também esses peregrinos. Nos versículos anteriores, ele falou sobre a viva esperança, sobre uma herança incorruptível, sobre a salvação que Deus preparou e sobre as provações pelas quais os cristãos passam. Agora Pedro faz uma transição aqui que é importante. Ele sai daquilo que Deus fez e começa a falar sobre aquilo que cristãos devem fazer, que nós crentes devemos fazer. E isso aqui, irmãos, é fundamental para compreendermos a vida cristã. Note que Pedro não diz
sejam santos para que Deus os salve. Ele diz, em essência, aqui, sede santo porque eu sou santo. Ele está dizendo mais ou menos assim, porque Deus os salvou, vivam como aqueles que foram salvos. Não é ser santo para que a gente seja salvo, mas que é o contrário, que a gente seja santo pelo fato de nós termos sido salvos pelo Senhor. A conduta, aquele que é salvo deve viver em santidade. Amém? A santidade, irmãos, do servo de Deus não é a tentativa do pecador de comprar o favor de Deus. É a resposta de alguém que já recebeu a graça de Deus, que já recebeu pela fé a salvação em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos entender a ordem do texto. A ordem do texto aqui, irmãos, é importante. Pedro começa falando assim: Deus salva, Deus transforma, e o salvo vive de maneira diferente agora. Amém? E Pedro apresenta aqui, irmãos, pelo menos 4 marcas daqueles que foram alcançados por essa graça. E nós vamos compartilhar nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre santidade, a resposta de quem foi redimido. Amém? A primeira marca que nós aprendemos com o apóstolo Pedro aqui é que o salvo prepara a sua mente e coloca a sua esperança na graça. O texto começa dizendo assim: por isso, cingindo o entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que Pedro começa aqui: por isso, cingindo o entendimento. Por isso, aqui essa expressão, irmãos, aponta para tudo aquilo que ele acabou de ensinar nos versículos anteriores. A vida cristã prática nasce da doutrina. Pedro, primeiramente, ele apresenta a obra de Deus, o que Deus fez por nós, e depois ele apresenta a resposta do homem a essa obra feita por Deus. E nós vamos estar aqui seguindo um pouco à risca os textos da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que Pedro está dizendo. Amém? Ele diz cingindo, por isso, cingindo o entendimento. A imagem aqui, irmãos, utilizada por Pedro é muito interessante, porque a gente fala assim, cingindo o entendimento. É que naquela época as pessoas usavam roupas longas. A gente vê nos filmes aí mais ou menos o que as pessoas vestiam naquela época. Aqueles vestidão longos, mesmo homens vestiam aqueles vestidos longos que rastavam, que cobriam até os pés, roupas longas. E quando precisavam correr ou trabalhar, eles levantavam a roupa e o prendiam. Eu acho que eram as mulheres que iam lavar a roupa, né, que pegavam a saiona e davam um nó aqui do lado, aqui, para poder não ficar atrapalhando elas de lavar a roupa. Era mais ou menos isso, que eles cingiam, eles amarravam aqui o seu pano para poder levantar aquela roupa longa e eles poderem correr, se fosse preciso. Pedro está dizendo aqui, irmãos, é como se eles estivessem se preparando para uma corrida, para correr ou para fazer alguma atividade, algum trabalho. O ensinamento que Pedro está trazendo aqui é: preparem a mente para viver a vida cristã. Cinja a vossa mente para viver como Cristo quer que eu e você vivamos. Amém? A santidade, irmãos, começa na nossa mente. Antes de uma pessoa viver de maneira errada, normalmente ela já começou a pensar de maneira errada. E é por isso que Paulo também vai dizer lá em Romanos 12, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tiago vai dizer lá que é como se o pecado engravidasse. Começa aqui na cabeça, ó. Tem até um ditado que fala sobre o pecado do pensamento, que fala assim, uma frasezinha, fala assim, ó: você não pode impedir que um passarinho sente na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho.
Então, irmãos, o cristianismo não é uma religião de aparência, não é algo externo, não é uma mudança só das pessoas verem da forma como você age, quando as pessoas estão lhe olhando. O cristianismo é a religião que começa aqui dentro da nossa cabeça. A primeira coisa que começa a mudar é algo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Deus não quer apenas modificar o comportamento externo, Ele quer transformar o nosso coração e a nossa mente. E aí Pedro continua dizendo: sede sóbrios. Irmãos, a ideia aqui é de vigilância, é de domínio próprio, é de lucidez espiritual. O cristão não pode viver espiritualmente obrigado pelas coisas, embriagado pelas coisas desse mundo. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que constantemente tenta capturar nossa mente. São o entretenimento, são agora dinheiro, que sempre fez parte dessa conversa, e agora tem um bocado de coaches aí que ensinando a você ser rico, ensinando como adquirir bens. Eu não vejo isso como um problema, mas às vezes a gente vive tanto ansioso com essas coisas, com algo que às vezes não está no nosso controle. O mundo hoje tenta capturar a nossa mente com as ideologias, com os prazeres. As redes sociais estão aí para poder trazer influência sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tem muita gente agora buscando reconhecimento, vivem uma vida de aparência, sucesso, busca ter o sucesso. Vocês viram um rapaz falando, olha, o que você vê no Instagram não é a realidade. E ele falou: às vezes você vai ver uma mulher lá e está lá com uma bolsa famosa de mais de 10 mil reais, você está ganhando um salário mínimo, e você vê aquela mulher usando aquela bolsa, e você vai desejar ter aquela bolsa, e você desperdiça por aquilo, desperdiça seu tempo, suas preocupações, seu dinheiro por aquilo que não vai trazer benefícios no futuro para você. Então você vai lá, se endivida, faz empréstimo, compra uma bolsa de 10 mil reais. Não tem problema você ter uma bolsa de 10 mil reais, desde que você possa ter, mas não é o seu momento agora, ele dizia. E as pessoas estão desse jeito, irmãos, passando por dificuldades financeiras, querendo ter a vida que o outro se expõe. Isso é tentar capturar, mexer com a nossa mente. E Pedro já alertava isso há 2000 anos atrás. Olha só que interessante isso. Pedro está dizendo, irmãos, não deixe que o mundo dite aquilo que ocupa a mente de vocês. É isso que Pedro está dizendo. E ele continua dizendo: esperai inteiramente na graça. Irmãos, aqui está um fundamento. A nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança está na graça de Deus. O cristão, ele olha para frente e esperando a consumação daquilo que Cristo começou. A nossa esperança não é um dia eu conseguirei resolver tudo. A nossa esperança, irmãos, ela é um dia Cristo voltará e completará aquilo que começou em mim. Todos os meus problemas, todas as minhas lutas, as minhas dores, quando Cristo voltar, tudo isso vai cessar, tudo isso vai passar. Não é eu, não é pela força do meu braço, não são as minhas preocupações que vai fazer resolver tudo isso, não é a minha ansiedade, mas é Cristo. Quando Ele voltar, tudo isso vai passar. As dores que sinto, as mágoas que às vezes insistem em voltar ao nosso coração, isso tudo vai passar quando Cristo voltar. Amém? Amém? Irmãos, talvez uma das maiores batalhas espirituais do cristão seja justamente aquilo que ocupa a nossa mente. E aí surge a pergunta: o que tem dominado meus pensamentos? O que é que ocupa os meus pensamentos? Porque, irmãos, aquilo que domina
a mente frequentemente influencia aquilo que domina a nossa vida. O que é que tem ocupado os nossos pensamentos? A gente acorda pela manhã e a gente passa a manhã, a tarde, a noite, e o que é que se passa na nossa cabeça? O que é que tem gerado na nossa cabeça? É preciso olhar muitas vezes para nós mesmos e prestar atenção nisso, irmãos, porque nós acostumamos com isso. De repente, essas coisas, as preocupações desse mundo, as ansiedades, os medos, começam a ocupar a nossa mente e a gente esquece daquilo que é essencial para as nossas vidas, a nossa vida espiritual. Amém? A segunda marca que o apóstolo Pedro nos ensina aqui é que o salvo ele não volta à antiga vida, mas vive em santidade. No versículo 14 diante aí a gente vai ver: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro está dizendo assim, como filhos agora de Deus, não só como criaturas, filhos da obediência, não tomai a forma das paixões que você vivia antes de você conhecer a Cristo, quando você vivia anteriormente na sua ignorância, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer verdadeiramente o Senhor. O texto vai dizendo e ensinando para a gente: olha, filhos da obediência. Pedro não está dizendo que nós somos salvos pela nossa obediência. Ele está dizendo que aqueles que foram alcançados pela graça possam demonstrar uma nova disposição de vida. Por quê? Porque antes havia a ignorância, ou seja, desejos pecaminosos, desejos carnais, conformidade com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo. Todos nós sabemos que quando nós éramos do mundo, nós agimos como o mundo age. Mas agora somos filhos da obediência, não vivemos mais na ignorância, pois a palavra de Deus foi revelada em nós. Agora existe um conhecimento de Deus, a obediência, a santidade. Amém? Uma mentalidade nova. A palavra original é metanoia, mudança de mente. E Pedro continua dizendo: não vos amoldeis, não tomeis a forma. É como se a gente, como é que a gente faz? A gente faz uma massa de bolo e a gente bota, como é que você quer o bolo? Agora tem mesmo de forma. Tem a forma comprida assim, tem a forma quadrada, vai ter a forma redonda com buraco no meio, vai ter a forma redonda sem buraco no meio. Você escolhe a forma do bolo. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é assim: não deixem que o mundo determine a forma de vida de vocês. Eu e os irmãos, nós não podemos viver como o mundo vive, porque nós temos uma nova vida. O mundo constantemente tenta nos moldar, e a primeira coisa quando a gente quer fazer o que o mundo faz é dizer a seguinte frase: todo mundo faz. O que é que tem? Todo mundo faz. Olha, mas você não pode pensar assim. O que é que tem? Mas todo mundo pensa assim. A gente olha para a sociedade e todo mundo pensa assim. Isso é normal, irmãos. Tem coisas que no mundo é normal, mas no meio do cristão não é normal. Amém? A palavra torpe, os xingamentos, os palavrões, é normal lá fora. A gente tem hora que vai assistir um vídeo, quando vai ver, o cara solta um palavrão. Meu Deus do céu, que coisa triste. A gente não pode ouvir mais, não pode ver mais nada, que agora o povo está xingando. E um dia, acho que foi a Aline Barros e a Eliana dando a entrevista, e aí parece que esse povo já fica provocando, né? Perguntou assim: um palavrão que você fala? Ela falou assim: paralelepípedo. Ela falou: você não fala palavrão? Por que eu falaria palavrão? Isso não faz parte do meu vocabulário. O cristão não deve, essas coisas não devem fazer parte do nosso vocabulário, mesmo que isso seja normal lá fora.
Às vezes chegam pessoas para nós e falam assim: ó, você precisa aproveitar a vida. Irmãos, mas nós que recebemos a revelação de Deus, a palavra de Deus, a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas, aproveitar a vida significa fazer a vontade do Senhor. Amém? E aí uma das frases mais famosas que tem: você precisa seguir o seu coração. Quando a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Amém? A gente tem que responder assim, irmãos: a minha vida não será moldada pela cultura, será moldada pela palavra de Deus. Amém? E então Pedro chega ao centro da passagem. Ele diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santo. Observe aqui, irmãos, que Pedro, ele não limita, e é uma prática de muita gente, ele não limita a santidade ao culto. Ele diz assim: em todo o vosso proceder. Santidade, Pedro está dizendo, a palavra de Deus está dizendo: seja santo no casamento, seja santo no trabalho, seja santo nas suas conversas, seja santo na internet, ou seja santo não apenas no meio das pessoas, mas seja santo quando ninguém está ali olhando. Santidade dentro de casa. Santidade, sabe aonde? Onde ninguém pode enxergar. Nosso coração. Santidade no coração. O que a Bíblia diz sobre santidade, irmãos, não é uma roupa que colocamos para ir à igreja. É uma nova maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo. E aí Pedro cita Levítico, né? O padrão, irmãos, de santidade do crente, do servo de Deus, não é seja melhor que os outros. Porque a gente pode, em algum momento, olhar para o nosso lado e ver que a pessoa não está numa condição espiritual igual a nossa, e a gente fala assim: eu sou mais santo do que ele. Mas aqui, irmãos, não é essa referência. O padrão não deve ser esse: olhar para o próximo e dizer que eu sou mais santo, porque isso aí vai ser fácil demais. Eu olho para o pior que tem aí e eu falo assim: eu sou santo. Eu olho para o pior que vai ter aí e falo assim: eu sou mais santo que ele aí. Aí qualquer pessoa pode ser. Mas o padrão aqui, irmãos, é Deus. Tem gente que olha para o líder da igreja e fala assim: eu quero ser como aquele homem. Mas não é esse, não, porque aquele homem é falho. O nosso padrão de santidade não são os homens, por mais santos que eles sejam, mas é Deus. Nós não devemos olhar para o irmão do lado. Nós devemos olhar para Deus e perceber que aí, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos da graça de Cristo. Igual Isaías, quando ele se depara com a glória de Deus. Isaías e Jeremias, meu Deus. Isaías, eu confundo o nome dos dois toda vez. Quando ele se depara com a glória de Deus, ele: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ele vivia tranquilo. Enquanto ele não via a santidade de Deus, ele vivia tranquilo. Mas quando ele viu, por isso, irmãos, quando nós quisermos viver um padrão de santidade, a gente não deve olhar para o nosso próximo, a gente tem que olhar para Deus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso objetivo. É ser santo como Ele é santo, é o nosso desejo. Deve ser o nosso desejo, deve ser o nosso padrão. E a gente vai saber que a gente nunca vai chegar ao padrão dele. Mas nós vamos buscar a santidade. Amém? A terceira marca o salvo vive com temor, porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Pedro agora introduz outro elemento. Ele diz: e se invocais como Pai
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, aqui nós temos uma tensão do Evangelho. Deus é Pai, mas também é juiz. O cristão ele pode chamar Deus de Pai, mas isso não significa que nós devemos tratá-lo com irreverência. A graça de Deus não elimina o temor de Deus. A graça produz temor. E aí Pedro vai dizer, durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro volta aqui à linguagem da peregrinação, ou seja, a forma como o povo estava vivendo. Peregrinos, sem terra própria, fugindo por causa da perseguição do Evangelho. Pedro volta a essa linguagem. Esse mundo, ele está dizendo, esse mundo não é nossa casa definitiva. Irmãos, nós servos do Senhor, o cristão vive aqui, mas não pertence definitivamente a esse lugar. E quando nós vivemos nessa perspectiva, isso vai mudando cada vez mais as nossas prioridades. Se eu sei que eu estou apenas peregrinando, eu não vou construir a minha identidade nas coisas passageiras desse mundo. E entenda isso. Não estou falando que a gente não deve construir coisas, que a gente não deve sonhar com coisas, desejar coisas, produzir coisas nessa terra. A gente não pode ser infrutífero, nem irresponsável, que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que se esforçar. Não é isso que o texto está dizendo. Mas a gente não deve construir legado nessas coisas. A gente conhece pessoas que viveu uma vida íntegra, que viveu uma vida até próspera, mas não é conhecido pelos seus bens, os bens que conquistou. É conhecido pelo seu legado de fé que deixou. Por outro lado, tem gente riquíssima, com bens, que o que você lembra dele é a ruindade dele ou dela. Você não lembra do que ele conquistou, você lembra de quem ele era. E o crente, irmãos, deve viver não querendo formar um legado com essas coisas aqui da terra, mas um legado de fé, de santidade. Amém? E aí Pedro continua dizendo, não foi mediante a coisas corruptíveis. Pedro então ele apresenta o contraste aqui. Vocês não foram resgatados, vocês foram resgatados, mas não com prata, ouro, com riquezas. Vocês não foram resgatados com esforço humano. Vocês foram resgatados, como diz aí no verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, o cristão não é simplesmente, o cristianismo não é simplesmente seja uma pessoa melhor. Não diz somente isso. O cristianismo ele nos faz dizer assim, que eu sou um pecador, incapaz de salvar a mim mesmo, mas Cristo morreu para redimir dos meus pecados. Pedro aqui, irmãos, apresenta Jesus como cordeiro. E aí, quando nós olhamos essa expressão cordeiro, a gente leva, isso nos remete ao Velho Testamento.
quando as pessoas levavam um cordeiro para sacrificar pelos seus pecados. Era uma morte substitutiva. Quem devia morrer era eu pelos meus pecados, mas eu levava um cordeirinho para morrer no meu lugar. O sacrifício era do cordeirinho. Deus providenciou um substituto. O cordeiro, ele morria. Mas todos aqueles cordeiros, eles apontavam aqui para o cordeiro definitivo, Jesus Cristo. Ele não ofereceu ouro, ele ofereceu sangue. Ele não ofereceu simplesmente um exemplo, ele ofereceu sua própria vida, irmãos. Aqui está uma verdade profundamente reformada aqui. A nossa salvação, ela não está fundamentada naquilo, na qualidade da nossa fé, na qualidade das nossas obras, ou na nossa capacidade de permanecer fiéis. A nossa salvação está fundamentada na obra perfeita de Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por causa da obra de Cristo. É por isso que Pedro, ele pode dizer que nós fomos resgatados, não comprados, não compramos a nossa salvação, nós fomos comprados. Irmãos, se Cristo pagou tão alto preço por nós, como é que nós podemos tratar o pecado como algo pequeno? O pecado que muitas vezes tratamos como brincadeira, foi esse pecado que levou Jesus à cruz. A cruz deveria produzir em nós pelo menos duas coisas: humildade diante da graça, e a segunda coisa, ódio pelo pecado, porque foi esse pecado que levou Jesus à cruz, em nosso lugar. Amém? Em quarto e último lugar, irmãos, o salvo, a marca, o salvo ama os irmãos, o salvo ama os irmãos e permanece firme na palavra. Aqui Pedro já começa a falar da comunhão, tá vendo? Por que a gente incentiva tanto a comunhão? Não dá para viver um cristianismo sem comunhão. Pedro agora que chega a um resultado prático. Ele diz, verso 22. Ele diz no verso 22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Amém? Observe, irmãos, a sequência: verdade, transformação e amor. Uma fé verdadeira produz amor verdadeiro. Pedro fala de amor fraternal, não fingido. Ou seja, não é um amor de aparência. Não é eu amo meu irmão enquanto ele concorda comigo. Não é eu amo o meu irmão enquanto ele me trata bem. Irmãos, é um amor que nasce da obra de Deus no coração. E aí Pedro vai além: amai-vos ardentemente. O amor cristão aqui, irmãos, é intencional, é sacrificial. O amor cristão aqui é perseverante, é aquele amor que procura o bem do outro. E qual é a fonte desse amor? Pedro diz. Ele diz, no verso 23: pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Irmãos, aqui está uma das grandes doutrinas do texto. A nova vida começa com a regeneração. Não somos simplesmente pessoas antigas que recebemos algumas regras novas.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem condição de reagir a nada. Deus nos deu uma nova vida. Vivemos agora novidade de vida em Cristo Jesus. O homem natural está espiritualmente morto, mas Deus vivifica. Deus, Ele regenera. Deus produz agora em nós uma nova criatura. E Pedro diz que isso acontece como? Mediante a palavra de Deus. E ele diz que a palavra de Deus é viva e permanente. E aí Pedro cita Isaías: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Irmãos, tudo passa. A nossa juventude passa. A nossa beleza passa. Esses dias eu estava cortando. Ainda bem que ela não assiste. Esse dia eu estava cortando o cabelo de minha avó. E ela tem, quase não enxerga. Agora ela está com o ouvido comprometido, não enxerga. Está com dificuldade de andar, porque tem problema no joelho. Mas o cabelinho, ela nunca deixa de pintar. Sempre vive com o cabelinho pintado, né? Só que aí esses dias demorou de pintar o cabelo dela. E aí o cabelo dela foi ficando branco. Eu falei, vou cortar. Aí eu falei, mãe, deixa eu cortar antes de pintar, que é para ver como é que ela fica com o cabelo branco. E, irmãos, para quem está acostumado com o cabelo pintado, a gente, eu falei, deixa o cabelo branco, fica, não, tem que pintar, deixa o cabelo branco. Aí eu fui cortar o cabelo dela e quase não ficou com mecha preta, ficou algumas assim por cima e ficou todo branco. E aí eu mostrei, ela tem problema de visão, mas na hora que ela mira no lugar certo, ela, que acha isso? Não, Laninha para pintar meu cabelo amanhã. E era tardezinha já. Irmãos, a nossa beleza passa. Dinheiro passa, tem gente que diz assim, dinheiro vai vir. Nosso dinheiro passa, a nossa saúde passa, está ficando velho, aparecendo pressão alta, tem uns que aparecem diabetes, problema da coluna, problema do joelho, problema de tudo quanto é canto. Para muitos a fome passa, a nossa própria vida passa. Um dia, se Jesus não voltar antes, a gente vai partir desse mundo. Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus permanece. É por isso que nós devemos pregar a palavra. Porque a palavra de Deus permanece em nossos corações. Quando alguém recebe a palavra, ela permanece nos corações. Amém. Eu gostaria de concluirmos. Pedro começa dizendo, cingindo o entendimento, e termina dizendo, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ou seja, olha, se prepare, conheçam a palavra, porque ela permanece eternamente. Amém? Entre essas duas afirmações existe uma grande verdade. Quem foi alcançado pela palavra de Deus precisa viver de acordo com essa palavra. Amém? Então o servo de Deus, o crente, ele prepara a mente, ele abandona as antigas maneiras de viver, ele busca a santidade, ele vive com temor a Deus, ele olha para Cristo como padrão de santidade, ele ama os irmãos de maneira real, verdadeira, e ele permanece firmado aonde? Na palavra. Amém? E aí Pedro nos leva a Cristo, né? A palavra nos leva a Cristo. Porque não somos santos para sermos comprados, somos santos porque fomos comprados. Amém? Não obedecemos para sermos amados, nós obedecemos porque já fomos amados por Deus. Abandonamos o pecado. Não abandonamos o pecado para conquistar a graça, abandonamos o pecado, porque antes a graça do Senhor nos alcançou.
E qual foi o preço? O sangue de Cristo. Ele pagou o preço. Talvez alguém possa perguntar, mas eu ainda luto contra o pecado. Sim, nós lutamos contra o pecado. O cristão verdadeiro ainda luta contra o pecado. Mas agora essa luta nos deixa estar em uma posição diferente. Antes o pecado era meu Senhor. Eu vivia no pecado. Agora Cristo é o meu e o seu Senhor. Antes Ele amava, eu e você amávamos o pecado. Agora nós abandonamos, desejamos abandonar. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós recebemos vida. E é por isso que Pedro nos chama a refletir sobre nossas vidas, dizendo: vivam como aqueles que foram redimidos. Devemos viver como servos de Deus, redimidos do Senhor, vivendo a vida de santidade, de amor e gratidão, tudo isso baseado na sua palavra. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações por meio desta palavra, que é viva e eficaz. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz conhecer a Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque ela ó Deus, nos torna novas criaturas, porque nos faz compreender, ó Deus, o sacrifício de Cristo Jesus, o alto preço que foi pago pelas nossas vidas, ó Deus. É na palavra do Senhor que nós encontramos as respostas para as nossas questões, os nossos questionamentos. É a Tua palavra que entra no nosso coração e provoca mudanças que nenhuma outra pode promover, só ela pode promover. E louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra, ela dura para sempre. Obrigado, ó Deus, porque através da Tua palavra nós podemos reconhecer e saber que o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é por isso que vivemos agora em novidade de vida. Por isso que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós não vivemos mais escravos do pecado. É por isso, ó Deus, que nós vivemos a novidade de vida, vivemos uma esperança nova. E é uma esperança que não é um conto de fadas, é uma esperança que nós podemos ter confiança de que um dia o veremos face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é obra do Senhor nas nossas vidas. Louvamos o Senhor por isso. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela faça de fato, cumpra o propósito pela qual ela foi lançada, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos.